Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma devocional, onde nós iremos fazer nesse momento. E a nossa devocional será no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Peço para que você possa estar abrindo a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Nós estaremos lendo nesse momento sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele saindo e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao airado, desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que disse blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? O que nos chama a atenção nesse texto é que este homem ele era paralítico. Ele não tinha como chegar até a Jesus. Mas o texto diz que vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Aqueles homens ali da comunidade, amigos daquele homem, ou pessoas que se compadeceram da situação dele, resolveram ajudá-lo e levá-lo até Jesus. E o texto diz que não foi algo muito fácil. O texto diz que havia uma multidão muito grande e eles não tinham como se aproximar de Jesus. E o texto diz que eles subiram ao eirado, ao telhado daquela casa. E ali fizeram uma abertura e introduziram o homem que estava paralítico. E Jesus vendo, aquela atitude, aquela ação de fé, tanto dos homens como do homem que era paralítico, Jesus diz: Olha, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus, eles perguntam uns aos outros: Quem é esse que está blasfemando? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus diz: Olha, para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, eu irei fazer algo. E Jesus diz: Olha, qual é mais fácil? É dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Jesus olha para aquele homem ali paralítico e diz: Olha, levanta, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Então a gente vê a ação e a fé, ela move a vida das pessoas. Jesus abençoou aquele homem. Jesus abençoou a fé daquele homem. Então que nós possamos lembrar da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como seres humanos, de ajudar uns aos outros. Mas também que saibamos que é necessário que nós tenhamos fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nesse momento iremos orar. Convido a você para que possa estar orando comigo. Oremos.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que tens feito, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Continua nos abençoando. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto precisamos desse Teu amor, da Tua misericórdia sobre nós, pois sem ela conosco nada podemos fazer, Senhor. Pai, te pedimos nesse momento, Senhor Deus, pelo projeto CDI, Pai, te pedimos pelos nossos beneficiários, por seus familiares. Abençoa, Pai, continua com a Tua mão estendida sobre eles, trazendo cura para aqueles que estão doentes, Senhor Deus, e mantendo saudáveis, Senhor Deus, aqueles que até aqui estão, Senhor. E que desta forma o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Estamos aqui em mais uma aula, uma videoaula. E espero que vocês possam estar curtindo aí, nossas aulas, aprendendo, que vocês possam estar sendo edificados, Conhecimento sempre é bom e conhecimento nunca é demais, ok? Bem, nós estamos aí na semana 20, Laboratório Empreendedor, e nosso tema de hoje é Trabalho e Desenvolvimento Cidadão. Nós estaremos aprendendo um pouco, sobre o que é cidadania e sobre a nossa responsabilidade como seres inseridos, em uma sociedade, em uma comunidade, ok? Bem, quais são os objetivos de aprendizagem? Reconhecer que o trabalho é um dom de Deus para contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Analisar a situação social e econômica da comunidade em que vive, Compreender o impacto do seu trabalho realizado na comunidade ou na sua comunidade. Vamos refletir um pouco nesse momento. De que forma você tem contribuído com a sua comunidade? A comunidade a qual você está inserido. De que forma você tem ajudado essa comunidade como cidadão? Você acredita que o seu trabalho pode trazer algum benefício para as pessoas e o lugar em que você vive? Você compreende o significado de ser cidadão de fato? Bem, quando a gente fala em comunidade, precisamos entender o conceito de comunidade. O que é realmente uma comunidade? Bem, pode-se conceituar como um grupo específico de pessoas que residem em uma área geográfica determinada, compartilham uma cultura comum e um modo de vida comum. São conscientes do fato de que compartilham certa unidade e de que podem atuar coletivamente em busca de um objetivo ou de uma meta. Ou seja, seres em uma comunidade, indivíduos em uma comunidade, eles buscam o bem comum. Para uma melhor compreensão das palavras cidadão, e cidadania, nós precisamos entender que cidadão, indivíduo que, por ser membro de um Estado, tem seus direitos e deveres garantidos, ou seja, seus direitos civis e políticos garantidos, tendo que respeitar os deveres que lhes são conferidos. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres, condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais que garante a essa pessoa a participação na vida política, Então, cidadania é o exercício desses direitos e deveres os quais nós temos como cidadão. Salientando que, oficialmente, ser cidadão é um ato consciente de pertencer a um local, uma comunidade, cidade, estado, país, nação, sabendo da responsabilidade de possuir direitos e deveres. No entanto, ser cidadão vai além de simplesmente pertencer a uma comunidade. É preciso também contribuir efetivamente com ela. Então veja só, não é só ter direitos e deveres, mas é também contribuir com esta comunidade a qual nós vivemos. Então você acredita que o seu trabalho pode trazer algum benefício para as pessoas e o lugar onde você vive? E de que forma você tem contribuído com a sua comunidade?
Reflita nisso, ok? Bem, nós precisamos ser agentes de transformação no lugar onde nós moramos, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. É preciso usar as habilidades que temos em nossas próprias comunidades, de forma que possamos causar impacto nas pessoas com quem convivemos e buscando trazer alguma solução para os problemas sociais que encontramos. Toda comunidade, ela possui problemas sociais, não é? Dificilmente nós iremos encontrar uma comunidade a qual ela não tenha esses problemas sociais. E principalmente aquelas comunidades menos favorecidas, né? Ser cidadão não se resume em cobrar os nossos direitos, né? O nosso retorno do governo pelos altos impostos que muitas vezes nós pagamos. Ser cidadão é, acima de tudo, respeitar o próximo, mas respeitar no sentido mais amplo possível, independentemente, né, de sua cor, raça, sexo ou religião, ou em relação aos seus direitos, já que o outro também ele é cidadão. Então nós estamos no mesmo patamar, né? Então precisamos unificar a coisa e nos respeitar, porque se eu sou cidadão, fulano também é cidadão, então ele tem o mesmo direito que eu tenho. Bem, aplicando agora essa cidadania, alguns eventos indicam a cidadania como elemento-chave para a sua realização, tal como passeatas, manifestações em prol da dignidade na política e contra a violência. Outras atitudes cotidianas também representam a evolução do conceito de cidadão, como respeitar as filas ou não jogar lixo nas ruas, por exemplo. Para muitos, talvez, isso não seja uma coisa real, né, uma coisa concreta, mas precisamos exercer a nossa cidadania nas pequenas coisas. Nós devemos respeitar a fila. Precisamos respeitar o direito dos outros, né? Toda fila ela tem uma ordem correta e a ordem é por chegada. Então eu preciso ter essa consciência, né? Eu não preciso usar aquele jeitinho brasileiro, né, para ir numa lotérica e de alguma forma, né, tentar estar lá na frente para que possa ser mais rápido para mim. Ou então entrar na frente de um conhecido que está lá, né? Oi, amigo, tudo bom? Chegou lá com aquela conversa mole para ficar ali na frente. Isso não é correto. Isso não é exercer a nossa cidadania de forma correta. E outra coisa também é a questão de jogar lixo. As pessoas jogam lixo na rua. E qual é a consequência disso? Inundações, né? A gente vê que muitas vezes, quando nós estamos em um lugar público, né, a coisa mais fácil de ser observada são as pessoas jogando, né, garrafas, sacos plásticos, embalagens, né, de chocolate, de biscoito no chão. E isso não é exercer a cidadania. Ser cidadão é ser gente, é respeitar o próximo como a si mesmo. Então, o meu direito ele começa onde o seu termina. Isso que é respeitar, isso que é cidadania. Bem, agora algumas perguntas mediadoras, né? Quais os principais problemas sociais e econômicos da comunidade em que você vive? O que podemos fazer para ajudar e melhorar, mudar as condições da comunidade em que nós moramos? Será que eu tenho alguma habilidade que irá favorecer o crescimento econômico do meu bairro? Como agente de transformação, a gente precisa pensar nisso. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir através das minhas habilidades? Bem, existem 12 princípios para a realização de um propósito. E se os aplicarmos, né, veremos como esse propósito se converterá em realidade. Então a gente precisa estar atento para isso. Os 12 princípios são, bem, ser dirigidos com clareza do que queremos alcançar.
Para poder realizar uma ação, devemos ter o propósito muito claro que nos dirige. De fato, o que é que nós queremos fazer? Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa convicção? Né? Conhecer nosso papel, nosso potencial para realizar a ação. Será que eu estou qualificado para realizar essa ação? Quando descobrimos o que queremos fazer, também descobrimos a habilidade que temos de realizá-la. Ter um plano concreto para a execução da ação. Veja só, a ação se converte em um plano. Quando é visualizada, a ação ela se converte em um plano quando é visualizada, desenvolvida e escrita em uma folha de papel. Então a gente precisa ter um roteiro. Colocar a paixão em nossa vida. A paixão significa que não importa o quão difícil são as coisas. O que acreditamos é muito maior daquilo que vemos, né? Então precisamos ter essa convicção. Ter fé, a visão do cumprimento da ação. Interessante que a vista é uma função dos olhos, enquanto a visão é uma função do coração. A visão que eu falo aqui é você ser de fato visionário. É você muitas vezes enxergar o que ninguém está enxergando. É você enxergar aquilo plenamente realizado lá no futuro, né? Entender o processo da ação também é importante. Deus ele tem um plano para cada um, mas ele faz que estes planos aconteçam de forma gradual, ou seja, é sobre a vontade e permissão de Deus. É no tempo de Deus. Estabelecer as prioridades da ação. O que é prioridade? A vida ela é a somatória de todas as decisões que se faz a cada dia. Algumas são mais importantes e merecem ser prioridades, né? Então nós temos prioridades nas nossas vidas. Reconhecer a influência que as pessoas têm para a nossa ação. Deus ele projetou todos os propósitos para que tenhamos provisão, né? Para que tenhamos aquilo que é necessário. Tudo o que Deus propõe, Deus também lhe provê para ele. Existem outras pessoas que podem me ajudar? Sim. Então, há um ditado que diz que uma andorinha só, ela não faz verão. Então, Deus, ele nos dá essa provisão. Ele traz pessoas, né, para nos ajudar, para termos um relacionamento e termos também um pensamento coeso, ou seja, para que tudo aquilo que venhamos fazer seja algo em comum e que venha a somar. Usar a persistência para poder realizar a ação. Cada verdadeira ação será provada para confirmar a sua autenticidade. Desejamos que toda oposição nos fortaleça ao invés de nos parar. Então, será difícil? Será. Irá levantar pessoas contra aquele nosso propósito? Irá se levantar. Mas isso precisa ser algo que venha nos fortalecer e não nos fazer parar. Ser paciente. Aí está o segredo. Ser paciente para esperar o cumprimento da ação. A paciência assegura o êxito eventual do plano. Devemos estar dispostos a avançar conforme o ritmo da ação. A paciência derrota a adversidade, os problemas. Permanecer conectados à fonte da visão e da ação. Bem, a oração é o recurso essencial na nossa vida, né? É essencial para a nossa visão. Quando as pessoas elas atacam o nosso sonho, né, ou visão, vamos diante de Deus, vamos orar, vamos interceder. Devemos nos manter conectados à nossa fonte, para que possamos ser renovados por nosso propósito, fé e força. Sem ele não seremos capazes de perseverar para alcançar a vitória. Isso quer dizer que todos os nossos planos precisam, em primeiro lugar, né, estar sobre a vontade de Deus. Deixe de postergar suas responsabilidades, ou seja,
Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Assuma esse desafio e trabalhe para que aconteça, para que você realize os seus planos e sonhos, né? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, como agentes, né, de transformação na nossa comunidade, precisamos trabalhar pela nossa comunidade. O que é que você tem feito em prol da sua comunidade? Você tem exercido realmente o seu papel como cidadão? Você tem exercido a sua cidadania de forma correta? Que possamos refletir, né, sobre isso. E que venhamos ser pessoas melhores e que venhamos transformar nossas comunidades em comunidades melhores a cada dia. Ok? Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.